Saiu o concurso do TJ Rio de Janeiro e os dois melhores cargos, os mais volumosos de nível superior, são os cargos de analista sem especialidade e o analista execução de mandados. Sem especialidade, você precisa de direito, economia ou administração. Para execução de mandados, só direito. E os dois têm conteúdos praticamente iguais. E eu vou explicar para você o que eu faria para passar em qualquer um desses cargos, começando agora, do zero. Em um planejamento de 90 dias. Temos mais ou menos 100 dias até a prova. Eu vou arredondar o planejamento para 90. Então, vem comigo que esse planejamento, esse mesmo sistema já me fez ser aprovado na prática em 10 concursos sem nunca fazer cursinho. Você está vendo na tela agora o mapeamento. Eu peguei aqui o edital, a última prova. Muitos dados aqui não estão no edital. Por exemplo, nós não conseguimos saber exatamente o número de questões de cada matéria a não ser de língua portuguesa, porque aqui eles colocam o número de questões em blocos. Só que de acordo com o que aconteceu no último concurso, que teve essa mesma estrutura, eu consigo ter quase uma previsão certeira do que nós teremos de questões em cada matéria, que é exatamente o que você está vendo nesse planejamento. Caso você esteja vendo esse planejamento, você é do VIP da Aprovação Ágil, né? Lembrando que esses cursos de analistas são específicos para a galera do VIP da Aprovação Ágil. Inclusive vamos ter também o de comissário. Então, se você é do VIP, você tem acesso a toda a estrutura que nós temos, todos os nossos cursos, materiais enxutos, os deep dives dos materiais enxutos, que são os materiais enxutos em formatos de áudio, mentorias comigo, mentorias com os nossos experts e inclusive acesso às nossas discursivas passo a passo. Você está vendo que está em vermelho sangue aqui, né? Teremos discursiva. Vai ser aquela discursiva de 20 linhas, uma questão discursiva em que você vai ter que aplicar os conhecimentos específicos na prática. Será uma questão discursiva de direito. E para você dominar essa etapa, que é a mais importante, os primeiros colocados terão notas altas na discursiva. Você tem que mergulhar no sistema que nós criamos com as discursivas passo a passo. Elas estão disponíveis para você no VIP da Aprovação Ágil. E também, uma outra ferramenta muito importante que você tem acesso é o nosso curso completo de redação. Não teremos aquela redação aberta nesse concurso, mas as técnicas de redação vão te ajudar muito nessa discursiva. E você que é do VIP tem acesso às mentorias comigo e também com o Daniel Vícola. Então você pode tirar até as suas dúvidas sobre a discursiva. Mas nas questões discursivas passo a passo, você tem todas as ferramentas, o passo a passo completo, inclusive aulas para você estruturar a sua discursiva caso você não tenha ainda uma experiência nisso. E importante, nós temos apenas língua portuguesa como matéria básica. Não temos informática, matemática, raciocínio lógico. Normalmente a galera do direito, de economia, TI e administração também acabam gostando bastante disso. E nós temos 29% de relevância para português. Português, já adiantando, eu vou explicar para você como você vai estudar na prática cada matéria. Você vai estudar só com questões em engenharia reversa, questões da FGV de nível superior, FGV é a banca organizadora. E 71% do total da prova está em legislação / direito. Normalmente, no histórico de concursos recentes que nós tivemos, 85% das questões, pelo menos para o analista judiciário, da área judiciária especialmente, 85% do total das questões são focadas na legislação, lei pura, texto puro da lei, lei seca. Então, a sua prioridade sempre tem que ser a lei seca. Lembre-se que o simples funciona. Teremos muitas questões difíceis da FGV nessa prova que serão baseadas na lei seca. Não é porque um enunciado é grande, que a alternativa é grande, que a questão necessariamente é uma questão doutrinária, jurisprudencial. Normalmente é uma questão de lei seca. Se você não domina esse tema, provavelmente você falhou no estudo da estrutura da legislação. E é isso que você tem que focar a partir de agora para ter resultados. Focar no simples que funciona. As únicas matérias que podem ter alguns conteúdos mais pesados, sendo bem sincero, eu tive que interromper esse vídeo porque eu preciso fazer um comunicado importantíssimo para você. A partir de agora, você não pode comprar nenhum curso para concurso da concorrência, claro, e também até da Aprovação Ágil, porque no dia 6 de novembro nós teremos a nossa Black Friday e ela vai ser histórica. Você vai ter acesso a uma condição única para garantir o acesso a todos os nossos cursos para concursos e bônus incríveis que vão garantir a sua aprovação, inclusive com a minha ajuda pessoal. Então eu recomendo demais que você espere até o dia 6 de novembro e veja os links aqui da descrição, porque você vai ficar por dentro dessas novidades e também, claro, acompanhe aqui o Bitolê nos próximos vídeos. Direito administrativo, claro, temos tópicos puramente doutrinários. Isso aqui é clássico em concurso
concursos de tribunais, em concursos em geral, direito penal para TJs e TRFs, eles acabam às vezes pegando algum conteúdo um pouco mais pesado aqui em doutrina, principalmente naquela parte mais inicial do Código Penal. E também, é claro que direito constitucional, principalmente quando a gente fala aqui do execução de mandados, né, que é um cargo para a galera formada em direito, às vezes eles acabam pegando em alguns pontos da jurisprudência, principalmente ali, claro, do STF. Importante, sempre que eu falo também o estudo da lei seca, cara, pode incluir o estudo de súmulas do STF, STJ, para esse tipo de cargo é inegociável e todas estão sempre nos nossos materiais enxutos. Os materiais enxutos são completos, eles têm legislação, doutrina e jurisprudência de acordo com a realidade de cada matéria. Por exemplo, legislação especial, noções de direito das pessoas com deficiência, ética no serviço público. Cara, aqui nós até temos 2 ou 3 pontinhos doutrinários, mas o foco é a legislação, direito civil também, processo civil também, viu? Legislação e súmula, direito processual penal também. Legislação e legislação especial, só lei seca. Não viaja na maionese, faça o simples que funciona. E importante, os dados mais importantes que nós temos aqui estão nessa coluna da relevância. Aqui está bem clara a importância de cada matéria para você. A matéria mais importante, isoladamente, língua portuguesa, sem sombra de dúvidas, 29% do total da prova. Não dá para você menosprezar a língua portuguesa. Só que, ao mesmo tempo, é importante você entender que você tem que jogar, no máximo, na minha visão, 29% do seu tempo em português, principalmente se você tem um perfil flat, se você precisa evoluir em todas as matérias. O ideal sempre é você jogar um esforço proporcional para a relevância de cada matéria. Por exemplo, legislação especial, sendo um conteúdo bem chato, bem específico, para uma pessoa flat, você tem que jogar no máximo 6%. Noções das pessoas com deficiência, 4%, são as matérias mais simples, com menor relevância. A ética no serviço público também, você não pode se matar nessas matérias. Deu para você entender? Se você não entender esse fundamento, numa reta final, o concurso está para cá, você está indo para lá. Deu para você entender? Então você tem que seguir com esse passo a passo e, claro, o nosso cronograma ele é baseado nessa estrutura para fazer você evoluir na prova como um todo, para você ter a certeza que você está no caminho correto. O ideal é a gente transformar esse percentual em tempo de estudo, em esforço de estudo. Por exemplo, em um cronograma que você possa montar até a data da prova, você vai ter 100 horas. 29 horas você vai jogar para a língua portuguesa. Claro, isso daqui pensando numa pessoa flat, o ideal, e é o que eu vou mostrar para você como ciclos de estudos, é que você identifique suas dificuldades, facilidades e que você jogue mais tempo, mais esforço naquelas matérias em que você pode evoluir mais. Só que você precisa dessas informações para montar o seu planejamento correto, que é o que eu estou entregando para você aqui no nosso cronograma completo. Lembrando algo muito importante, esqueci de falar. Nós temos em vermelhinho legislação. Todos os outros conteúdos são iguais para analista sem especialidade e o analista execução de mandados. Português é igual e todos os conteúdos de direito / legislação até aqui são iguais. Em legislação nós temos conteúdos diferentes, mas provavelmente o mesmo número de questões. Em legislação do analista sem especialidade, vamos focar mais naquela parte geral da legislação principal que eles pedem e também nas rotinas dos setores ali do tribunal, quando nós formos estudar para execução de mandados, e claro, você vai fazer essa decisão aqui já no começo dos seus estudos, né? Decida qual o melhor cargo para você e para fazer isso, veja o módulo anterior completo aqui em que eu analisei esses 2 cargos. Na legislação do execução de mandados, você vai focar mais na atividade externa, na carreira ali do execução de mandados, do analista de execução de mandados. Essa é a única diferença, mas o cronograma vai ser o mesmo, o planejamento vai ser o mesmo, a lógica vai ser a mesma, a única coisa que muda aqui é o conteúdo. Voltando para o cronograma. Esse é o cronograma que eu acho que é o perfeito para essa reta final. Nesse momento, nós temos mais ou menos 90 dias, arredondando aqui até a data da prova. O que nós vamos fazer? Nós vamos transformar esses 90 dias em 2 ciclos. Na prática, 2 ciclos de 6 semanas. O que eu quero que você faça durante esse período de 6 semanas? Eu quero que você estude tudo que é relevante em língua portuguesa, nas matérias também de direito / legislação, que você pratique muito a discursiva e que nessas 6 semanas, lá no finalzinho, você faça um simulado. Um simulado que realmente meça o seu desempenho em relação ao que é exigido normalmente nessa prova. Um simulado que mostre a sua realidade, que te dê um tapa na cara às vezes ou um empurrão para frente, na verdade.
em que você identifique suas facilidades, dificuldades. Isso daqui é natural sempre, todo concurseiro vai ter um ponto positivo, um ponto negativo, e a ideia é que no próximo ciclo de mais 45 dias, você faça um novo planejamento. Nós vamos mexer nesse cronograma, na carga horária das matérias, para jogar mais força naquelas matérias em que você pode e deve evoluir mais, e também, é claro, nós vamos mudar o formato de estudos naquilo que não funcionou. E a ideia é principalmente você estudar pelas questões. Entenda algo importante. Se você está estudando para um desses cargos, você tem que entender que nós temos bem mais conteúdo do que o conteúdo ali de técnico, que é o cargo de nível médio. Quando nós temos um conteúdo bem maior em uma reta final e você está iniciando um planejamento para esse concurso, ou iniciando no mundo dos concursos, você vai ter que se arriscar. Dificilmente vai fazer sentido você tentar estudar uma única vez todo o conteúdo. Porque o conteúdo ele é mais extenso para os analistas e se você não tiver repetição, você dificilmente vai bem nessa prova. Quando nós estamos nessa situação, o melhor é você estudar pelas questões, deixar a lei de Pareto cair no seu colo. Quando você estuda pelas melhores questões, que são as questões que eu libero para vocês aqui nos filtros perfeitos, nas questões mastigadas, mas principalmente nos filtros perfeitos, que são as mesmas questões que eu usaria na ordem exata que eu faria, quando você se joga nesse sistema, você começa a entender aqueles temas que são mais relevantes para todas essas matérias. E com isso, se você estuda aquele tema por trás da questão, você vai mapeando aquilo que o concurso mais cobra. Isso aqui é a única chance que você tem de chegar competitivo nesse concurso, começando do zero ou fazendo uma transição talvez de um outro concurso bem diferentão. Caso você já seja uma pessoa que esteja estudando para tribunais ou já esteja estudando especificamente para o TJ Rio de Janeiro, se você estiver acima de 80%, você tem que continuar estudando do jeito que você estuda. Inclusive, eu recomendo demais que vocês vejam todos aqui a mentoria VIP que eu vou fazer específica do TJ Rio de Janeiro. Se você não conseguir participar ao vivo, vou fazer ela um dia depois que sair a publicação desse vídeo. Se você não conseguir participar ao vivo, eu recomendo que você veja o replay. Vou falar bastante sobre isso. Se você está pronto para passar nesse concurso, continue fazendo o que você tem feito. Se você não está pronto, vai começar agora, está com uma nota abaixo de 80%, sinceramente, eu recomendo que você siga esse estudo mais solto só com as melhores questões, principalmente usando os critérios de concursos da FGV de nível superior para tribunais. E aí a gente consegue ir brincando nesses filtros e eu vou te mostrar detalhadamente como você vai fazer. Imagine só que eu seja um iniciante e vá começar a estudar hoje aqui, ó, numa segunda-feira para esse concurso e eu vou fazer para analista sem especialidade, certo? Eu vou começar estudando aqui língua portuguesa, 4 horas. Eu recomendo que no começo dos estudos que você vá ticando, sabe? Se você usar esse cronograma aqui, que é o cronograma aberto. Eu recomendo que você veja o próximo módulo, temos a mentoria automatizada, ela faz isso com inteligência artificial para você. Fica muito mais fácil. Só que eu gosto de mostrar aqui nesse cronograma porque eu consigo fazer essa simulação com vocês e fica mais fácil de controlar. E você vai ticando aqui conforme você evolui nos estudos. Língua portuguesa, como que eu vou estudar? Do jeito que eu ensino para você, no desafio de 0,80% de acertos em 7 dias. Importante, todo mundo aqui do VIP tem acesso a isso, que é o desafio de 0,80% de acertos em 7 dias. É uma ferramenta essencial, é a primeira ferramenta que eu recomendo que você use. Nos dias 2 e 3, eu vou pegar você pela mão e vou te transformar em uma pessoa que sabe estudar língua portuguesa para qualquer banca, com foco apenas em resultados em concursos. Então é inegociável, você tem que fazer o desafio. E você na prática vai estudar com as melhores questões da FGV e você vai fazer a engenharia reversa dessas questões. Então o que significa isso? Você vai fazer uma questão aqui da FGV, ela cobrou, sei lá, o tema de crase, que é um tema mais fácil de você entender como que você vai estudar. Você fez essa questão de crase da FGV, uma prova de tribunal anterior, recente que a FGV fez, e você errou essa questão. O que você tem que fazer? Se você não sabe aquele tema, está perdido na questão, você vai abrir o seu material enxuto. Você tem acesso aqui dentro do VIP da Aprovação Ágil, que é o conteúdo de estudo de língua portuguesa. Você vai estudar o tema da crase, vai ver só aquele tema e vai refazer a questão com a engenharia reversa, transformando o que está errado em certo, fazendo aquela brincadeira que eu te ensino no desafio. Caso você tenha ainda dúvidas, você pode e deve ver as videoaulas do Daniel Vícola só sobre o tema de crase, ou então, melhor ainda, no início, você faz mais 5 questões de crase da FGV recentes de concursos parecidos. Você vai conseguir verificar se você realmente entendeu, se você acertou todas as questões ou errou uma questão por vacilo, se você conseguiu evoluir naquele tema. É importante porque aquele tema, se estava numa questão recente que está ali no nosso filtro perfeito, esse tema provavelmente vai estar na sua prova de novo, é a lei de Pareto. Então você dominou aquele tema e você vai fazendo isso para dominar aqueles temas que são mais relevantes. Esse é o estudo prático pensando em concursos, você vai virar um especialista em português da FGV.
Depois, nas partes de direito, você vai estudar com essa mesma lógica na minha mente, pensando aqui principalmente, gente, para o analista, para os analistas em geral, que tem um conteúdo mais extenso. Nesse momento, você tem que estudar com mais questões. Na prática, só com questões, a não ser em legislação e legislação especial, que ali você tem que comer com farofa o material, porque não temos tantas questões reais para você extrair a lei de Pareto. Então, ali faz mais sentido você gastar mais energia nos materiais. Faz parte do processo. Deu para você entender? Agora, você vai pegar aqui, por exemplo, na terça-feira você vai estudar noções de direito. O que você vai fazer? Aqui temos muitas questões. Era obrigatório essa legislação das pessoas com deficiência até pouco tempo atrás nos tribunais. Você consegue tranquilamente estudar todo o conteúdo só pelas questões, fazendo questões recentes. E aí você faz a engenharia reversa, por exemplo, está exigindo um artigo ali que é do comecinho da lei principal ali da legislação de pessoas com deficiência, que é a 10.048, se eu não me engano, né? Você vai lá e vai estudar só aquele tema, fazer a engenharia reversa só e talvez estudar aquele tópico, né? Aquela camada da legislação que cobre esse tipo de conteúdo. Você vai brincando com essas questões e você vai perceber que tem um padrão muito claro do que é cobrado. Ética, mesma coisa, você vai perceber que você consegue estudar tudo só com as questões. E inclusive, gente, eu ensino isso no desafio nos dias 4, 5 e 6. Eu ensino isso em matérias mais doutrinárias, como direito administrativo, ensino isso em matérias mais de legislação, que eu dou um exemplo ali, né, como direito constitucional mesmo, que é mais voltado para o texto da Constituição, e também ensino você em outro dia a estudar com as melhores questões. Na prática, você faz a questão, errou, acertou, não interessa, você vai fazer a engenharia reversa e estudar, se necessário, aquele tema por trás da questão e você vai com isso mapeando aqueles pontos que são mais relevantes. Aqui eu acho que, a não ser que você já seja uma pessoa mais experiente, já tenha bastante contato com esses materiais, talvez faça sentido você usar aquele sistema que eu indico para técnico, de metade do tempo com o material, metade do tempo com as questões. Na prática, aqui eu quero que você junte os materiais e questões em uma coisa só. As questões vão mostrando para você aqueles pontos do material que você tem que estudar, que você tem que revisar, porque quem não revisa não passa, cara. Então as questões permitem que você faça isso. Direito constitucional, mesma coisa. Você vai pegar aqui e vai estudar as questões tá? Não faça só questões. Você sempre vai estudar aquele pano de fundo da questão, principalmente as questões que você errar. Claro, se você estiver dominante em algum tema, domina aquele tema. Você fez ali quase uma matrix daquela questão, entendeu que está certo por causa disso, está errado por causa disso. Não precisa estudar. Você precisa gastar mais energia naquilo que você está errando. Direito civil, conteúdo totalmente voltado para a legislação, viu? Não viagem em direito civil, direito processual civil também. Eu tenho percebido cada vez mais um conteúdo mais voltado para a legislação. Lembrando, em direito administrativo e direito penal, temos aqui, classicamente, mais conteúdos doutrinários. E em direito penal, sinceramente, foque os seus estudos principalmente nos conteúdos de TJs e TRFs, porque quando a gente vai para TRT e TRE, o perfil foge um pouquinho. Normalmente em TRTs, TREs, o conteúdo é um pouco mais raso, então dê uma prioridade para TJs e TRFs que tem uma característica mais parecida. Direito penal também você vai continuar estudando com a mesma lógica, a única diferença é que você vai perceber alguns pontos mais doutrinários, e legislação especial, que estão aqui e aqui que você está vendo na tela, você vai priorizar nessas matérias um conteúdo mais voltado para o material enxuto. Não temos tantas questões, então a gente não consegue trabalhar com a lei de Pareto. Acho que fica claro para você entender isso, certo? Principalmente depois que você faz o desafio, e até recomendo que todo mundo que está aqui também no VIP leia o livro do Aprovação Ágil. E claro, você vai praticar a discursiva fazendo principalmente o que nós ensinamos para você nas questões discursivas passo a passo. As questões discursivas mastigadas tem um módulo específico aqui, você vai seguir aquele passo a passo. Conseguiu fechar a semana de estudos? Bora repetir, certo? O nosso cronograma é semanal e você vai seguir com esse fluxo até a sexta semana. Aqui no domingão você não vai estudar legislação, não vai praticar a discursiva, até vai, né? Mas dentro do simulado, e você vai aqui verificar a sua realidade. E eu quero fazer uma simulação com você, tá? Lembrando que eu recomendo que você use a mentoria automatizada. Ela faz isso daqui com alguns cliques. Você faz o simulado, joga a sua nota e ela vai fazer isso daqui quase como uma mágica, mas eu recomendo que você entenda esses fundamentos e eu quero fazer uma simulação com vocês. Imagine só que essa pessoa que queira fazer o TJ Rio de Janeiro é uma pessoa formada em administração que fez muitos concursos agora de tribunais, só que concursos focados para técnico. Técnico de TRT, que exige nível superior
e permite, né, claro, que a pessoa faça, mas ela não consegue fazer para analista, porque o analista que ela sabe que chama mais ali é o analista judiciário da área judiciária, mas aqui no TJ Rio de Janeiro ela decidiu fazer o analista sem especialidade. E essa pessoa, pelo contexto dela, ela já até tem uma fluência ali na FGV, ela já está acostumada a fazer, já fez provas da FGV e ela provavelmente domina português, domina noções de direito PCD, domina ética, legislação especial provavelmente ela nunca viu, aí constitucional, administrativo, civil mais ou menos, né? Alguns concursos acabam até pedindo, processo civil mais ou menos também, penal e processo penal ela estudou muito pouco, porque normalmente o técnico de TRT não pede isso, e legislação também ela não estudou nada. Para a discursiva, ela está até acostumada ali com a redação, então fica mais fácil para ela, como ela já estudou bastante conteúdo de direito e tem uma noção ali de discursiva, né? Em geral pensando ali na fluência que ela tem para escrever a redação. O simulado mostrou para ela que ela está bem em praticamente todas as matérias, menos em legislação e legislação especial e principalmente em direito penal e processo penal. Essa pessoa, sei lá, na média das outras matérias, ela fez mais de 80%. Já nessas outras matérias que eu falei aqui em que ela foi mal, ela praticamente chutou, sabe? Ela fez menos de 50%. O que essa pessoa tem que fazer? O que naturalmente a mentoria automatizada indicaria para essa pessoa no segundo ciclo? Na hora que ela fosse começar aqui o segundo ciclo dela, ela teria que mudar o seu planejamento de estudo. Por exemplo, como ela está bem aqui em português, ela pode reduzir drasticamente, eu não cortaria até o tempo inteiro que ela tem para estudar português, mas ela pode colocar aqui legislação. O que ela fez? Ela percebeu que ela tem um ponto positivo em língua portuguesa, pelo estudo dela, pelo contexto dela, e percebeu que, como ela nunca estudou legislação, que ela tem uma dificuldade aqui. E ela pode chegar ainda nessas outras matérias, por exemplo, uma matéria que pode ser um pouquinho mais pesada para um iniciante, mas que, como ela já estudou, ela já tem uma noção muito legal. Ela pode pegar essa matéria aqui de direito constitucional, que é uma matéria que ela vai muito bem, porque é um conteúdo praticamente igual ao que ela já estudou em TRTs, e ela pode colocar aqui legislação especial. O que ela fez? Ela trocou tempo daquelas matérias em que ela tem um conforto, em que ela tem já uma noção muito legal, porque se ela ficar um ciclo sem estudar direito constitucional e diminuindo o ritmo dela em português, provavelmente a nota dela não vai mudar, porque ela já está muito bem nessas matérias, ela já está acostumada. E ao mesmo tempo, legislação e legislação especial são matérias que são simples, né? Um conteúdo voltado para a legislação, só que ela precisa de mais tempo, mais contato, ela precisa comer com farofos materiais por mais tempo. Quando ela faz isso, nesse próximo ciclo dela de 6 semanas, a tendência é que ela mantenha a nota dela em constitucional, mantenha a nota dela em português e melhore muito a nota dela em legislação e legislação especial. Com isso daqui, talvez ela ganhe 10% a mais na prova, com uma ação simples do controle dos estudos. Outra coisa que ela pode fazer, por exemplo, é se ela notar aqui que ela tem uma facilidade bem grande também em direito administrativo, que é muito parecido no final das contas ali com os TRTs, e que ela tem uma dificuldade em direito penal, por exemplo, principalmente em direito penal, ela vem aqui também e troca o tempo dela de direito administrativo por direito penal. Fazendo isso, ela já equilibrou o planejamento dela. E claro, ela não vai só mudar a carga horária de estudos, ela vai fazer mudanças dentro do seu formato de estudos. Por exemplo, talvez ali em direito penal, como uma matéria que ela domina pouco, ela fugiu das questões. Ela não quis fazer as questões de TJs e TRFs anteriores porque ela viu que ela estava errando muito. Isso daqui é um erro do iniciante. Eu não quero saber se você está errando ou acertando questões, você tem que desapegar disso. Você está ali para aprender. Quando você erra essa questão, legal, eu tenho uma coisa para aprender nessa questão. Então, eu quero que você mude a atitude e que você comece a fazer mais questões de direito penal. Por que ela vai bem em português? Por que ela vai bem aqui em constitucional? Porque ela faz muitas questões. Então, ela tem que replicar esse comportamento dela nessas outras matérias em que ela pode evoluir mais. Só com esse ajuste aqui, às vezes ela vai aumentar 20%, 30% a nota dela. Isso daqui é muita coisa com um ajuste simples. Só que, claro, né, esse exemplo que eu estou dando é um exemplo simples. Uma pessoa que tem 2 pontos bem positivos e 2 pontos bem negativos, ela vai lá e troca, né? Joga mais tempo naquelas matérias em que ela tem mais dificuldade. Só que a vida real às vezes não é assim. Às vezes ela está com 85% em português e 75% em constitucional. E ela tem que equilibrar essas matérias. Como que ela vai fazer? Sendo que elas têm pesos diferentes. Aí a nossa inteligência artificial faz isso para você com 2 cliques. Fica muito fácil você fazer isso, mas eu acho que você entendeu essa lógica, né? Você faz o simulado, mede o seu desempenho e o que pode ser medido pode ser melhorado. Se você não mede, você não sabe o que está fazendo e aí a gente consegue melhorar todas as pontas do seu estudo. Deu para você entender? É simples e funciona. E foque no simples. E a partir de agora, 2 indicações importantíssimas. Primeiro,
faça o desafio de 0 a 80% de acerto se você não fez. Você percebeu que ali tem um segredo para você realmente ter um desempenho acima da média pensando nesse concurso e até nas próximas provas que você vai fazer. O segredo do alto desempenho está ali. Faça o desafio inteiro. Segunda recomendação, continue, claro, vendo os próximos módulos. Na sequência, você vai ver a nossa mentoria automatizada. Tem o tutorial e tem a ferramenta para você utilizar. Caso você esteja vendo esse vídeo fora do Aprovação Ágil, eu provavelmente vou liberar esse conteúdo no YouTube, lá do Bitolei, por alguns dias. Eu recomendo que, caso você queira entrar no VIP da Aprovação Ágil, que você veja os links da descrição. Eu vou deixar um link para você falar com a minha equipe e ver se o VIP faz sentido para você. O VIP sempre tem vagas limitadas por causa das mentorias, mas como saiu o TJ Rio de Janeiro, temos essa exclusividade dentro do VIP. Nós conseguimos liberar aqui na Aprovação Ágil mais algumas vaguinhas. Pode falar com a minha equipe. Claro, se você estiver vendo nas redes sociais, deixe sua curtida, faça inscrição no canal, ative o sininho e também, caso você tenha alguma dúvida, pode mandar aqui, principalmente se você estiver vendo no app do Aprovação Ágil. Toda a equipe está à disposição para te ajudar. E também veja na sequência não só o próximo módulo da mentoria automatizada, mas tudo que nós temos com os materiais enxutos, deep dives, todas as ferramentas que você tem acesso, os filtros perfeitos, simulados, está tudo disponível aqui. Não fique com dúvidas. Ficou com alguma dúvida? Manda mensagem. Um abraço, a gente se vê em breve. Força nos estudos que esse concurso vai valer a pena.